Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Na edição de hoje vamos falar sobre a formação na área da saúde em Angola. Como sabemos, todos precisamos de um médico, de um enfermeiro, de um outro profissional desta área para atender às necessidades de saúde. A questão que se levanta é como está a formação na área de saúde em Angola, quais os desafios, que profissionais temos hoje a olhar para a qualidade do atendimento médico e o que é que pode ser feito no sentido de melhorar esta formação na área de saúde. Para tal, temos aqui vários convidados. Começo por cumprimentar o Dr. Santos Nicolau, médico e académico. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Eu não sou médico. Farmacêutico, não é? Eu sou farmacêutico, sou farmacologista, portanto, Exato. sou professor universitário lá na Faculdade de Medicina. Da Universidade de Agostinho Agostinho Neto. Neto. Muito bem. À minha esquerda temos o doutor Miguel Bittencourt Mateus, é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto, igualmente, no caso, colega do doutor Nicolau. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e pronto, vamos conversar um bocadito sobre o tema, não é? Exatamente. Recebemos também Eduardo Elambo Caiangula, que está aqui a representar a Ordem dos Enfermeiros de Angola. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez. Prazer aqui pela primeira vez nessa vossa estação, digamos assim, da televisão. Dizer que viemos aqui em nome como bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola. Muito bem. E vamos, ao longo deste programa, também contar com outros contributos, por isso fico por aí. Hoje, como disse, vamos falar sobre a formação na área da saúde. Começo por si, doutor Nicolau. Qual é a avaliação que faz do sistema de formação na área de saúde? Como é que nós estamos em termos de formação de qualidade, sim ou não? Na verdade, falar de qualidade na formação dos profissionais das diferentes áreas de saúde, basta nós recuarmos na avaliação que foi feita pelo INARES há poucos meses, há um ano e pouco, a caminho de dois anos, para vermos de que, na verdade, não estamos bem. Porque quase todos os cursos de medicina foram fechados. Ou todas as faculdades que ministram cursos de medicina foram fechados ou chumbados. Os que ministram cursos de enfermagem, ciências farmacêuticas, medicina dentária, odontologia, fisioterapia, análises clínicas, também esses cursos não foram acreditados. O que significa dizer que não estamos bem. E não estamos bem não é que o país não possa ir à frente, pode. O problema é que estamos pagando pelos erros que nós cometemos no passado. Que erros foram estes? Ou são estes? Veja que os erros que foram cometidos, e são vários, passo por citar alguns. Primeiro é que outrora só existia a Universidade de Agostinho Neto. Perfeito. Mas Agostinho Neto já na altura debatia-se com dificuldades de instalações. É quando, depois, creio que em 1997, 98, conseguiu-se o espaço que é aí na Camama para ser o campus universitário. Todos nós ficamos satisfeitos que estaria aí o campus, onde, obviamente, todos nós havíamos de nos entregar corpo e alma para a formação e a expansão posterior da universidade ou das universidades. Bem, perdeu-se tempo. Surgiu o fenômeno de criarem-se regiões acadêmicas. Não foi má ideia de se criarem regiões acadêmicas, foi uma ideia excelente. O problema é a aplicabilidade. Provavelmente não se teve em conta, não se fizeram estudos de viabilidade, porque para eu abrir tantas universidades públicas, eu tinha que contar com uma força laboral. Quem são os professores que vão cobrir essas novas universidades com os diferentes cursos que vão abrir? Não se teve em conta. Particularmente nesta área da saúde como tal, não é? Em particular, apesar que é tudo, o universo. Mas no caso particular, em saúde, não se teve a precaução de se formar as pessoas que haveriam de dar vazão às necessidades dessas universidades. O resultado, nem a Universidade de Agostinho Neto, que já estava
bem, do ponto de vista do ranking do corpo docente, etc., ficou paupérrima. E as outras que surgiram pioraram. Quer dizer de que não estamos bem. E deixa-me dar-lhe mais um dado. Angola perdeu uma boa oportunidade, porque nos anos 80, 90, foram enviados 70, 80, 90, pioneiros para Cuba e jovens para o leste. Se tivesse havido uma ação sincrônica de que o que é que nós pretendemos com esses pioneiros, o que é que nós pretendemos com esses jovens, hoje não estaríamos no estado em que estamos. Bem, Dr. Bittencourt, qual é a sua opinião quanto a esta questão da formação na área da saúde? Dr. Nicolau já aqui apontou alguns problemas. Qual é a sua visão neste domínio? Olha, eu gostaria primeiro para situar os telespectadores, porque há muitas pessoas que nos assistem e era bom nós sermos um bocado didáticos para as pessoas estarem bem situadas. Primeiro é uma correção ao professor Santos Nicolau. Na verdade, as universidades não foram encerradas. Foi encerrado a admissão de novos estudantes. E esse encerramento será posterior se mantiverem as insuficiências que se encontraram. Portanto, a Universidade Agostineta, as escolas de medicina estão a funcionar com os alunos que lá estão, mas não houve admissão de primeiros entrados, porque senão fica a ideia que elas estão completamente encerradas. Isso é uma correção. Mas eu dizia hoje... E essa é exatamente a questão que se levanta, doutor. Como é que uma universidade, como é o caso da Agostineta, universidade pública, referência, ainda tem estas debilidades ao ponto de ter de se colocar um ponto... digamos que nesta questão da continuidade de novo, da recepção de novos alunos? Eu vou chegar lá em termos de opinião pessoal, né? Aquilo que é a minha opinião pessoal, com base na experiência docente que eu tenho, acho que nessa qualidade é que fui convidado. Mas eu gostaria de fazer só esta breve introdução para entenderem as pessoas que a formação médica e a formação em saúde é uma informação que abarca a formação graduada, quer dizer, aos cursos de licenciatura, abarca a formação pós-graduada, quer dizer, aqueles que vão fazer as especialidades, e nessa vertente ainda há a formação académica, quer dizer, que são os que vão fazer formação na área de docência e de investigação, de doutoramento. E, portanto, falar de formação em saúde é muito amplo. Aquilo que se está a falar agora e que se começou é falar sobre a graduação. Portanto, é formar os médicos. Mas há ainda a pós-graduação, a formação pós-graduada profissional, ok? A profissional é aquela de formar os especialistas. Não só médicos, mas também enfermeiros, nas outras áreas de saúde, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e de terapêutico. Bom, depois, a avaliação daquilo que é a qualidade atual é uma avaliação que tem que ser feita com bastante sentido crítico, bastante apurado e de realismo. E, de facto, a avaliação do INARES vem nos dar elementos objetivos de que nós estamos bem, precisamos de fazer correções. Bom, nesse aspecto há vários fatores que concorreram, vários fatores para as várias universidades. E eu começo com um fator que é um fator base, que é o real investimento no ensino e no ensino pós-graduado, não é? No ensino na formação, o real investimento. Portanto, é preciso que se tenha a noção de que o investimento para a formação médica e a formação em saúde é um investimento bastante oneroso, que implica a mobilização de muitos recursos financeiros, que implica a mobilização de muitos recursos humanos e tem que ser consequente, continuado. Portanto, não podemos fazer um investimento em termos de infraestruturas e de recursos humanos pontual, depois passar vários anos sem o fazer e depois voltar a fazer quando nos lembramos. Tem que ser continuado. Muitas vezes eu digo que é quase como plantar uma árvore e ir regando. Quer dizer, a árvore para se dar frutos, nós temos que regar e cuidar dela todos os dias, com a mesma
e com o mesmo cuidado e com a mesma persistência. De outra forma, não é possível. Portanto, esse desinvestimento ou um investimento deficiente é que nos levou ao patamar em que nós estamos. Não se pode dizer também que, bom, há um déficit generalizado, porque há pessoas, há estudantes que têm-se dado muito bem em informações exteriores. Mas há um declínio muito claro, houve um declínio muito claro nos últimos anos. Quando fala em últimos anos, doutor, e já mesmo para concluir, para passarmos também a palavra aos outros, estamos a falar de qual é o intervalo? Bom, nós, se calhar, eu não estaria a errar muito se dissesse que nos últimos 10, no máximo 10 a 15 anos... Houve um retrocesso, é isso? Um retrocesso, não é? Retrocesso em termos de investimento na formação. E esse retrocesso está a trazer as suas consequências, que são visíveis. Bem, doutor Eduardo Caiangula, enquanto bastonário da Ordem dos Enfermeiros, como é que a sua instituição tem estado a olhar para a formação desta área da saúde, particularmente na área da enfermagem? Que debilidades é que vocês têm estado a detectar e que pensam que devem ser corrigidas com alguma urgência? Ora, muito bem. A princípio, dizer que falar da formação dos enfermeiros em Angola, tivemos avanço em recursos. Avanço na medida em que, desde o ano de 2000 para cá, e em concreto, a partir do ano de 2000, a década de 2000, houve avanço porque a Universidade Agostinho Neto conseguiu integrar dentro das suas unidades orgânicas o Instituto Superior da Enfermagem. Isto é fruto dos colegas que foram formados na República Federativa do Brasil e fizeram uma revolução na medida em que institucionalizou-se a formação superior no nosso país. E nessa altura em que só o Instituto Superior da Enfermagem estava a formar os profissionais da enfermagem de nível superior, julgamos nós que houve uma qualidade da formação neste âmbito. Não estamos a querer dizer que aquelas outras instituições privadas que estavam a formar os profissionais de enfermagem de nível de licenciatura, não havia uma qualidade. Porque conta-se naquela altura, era apenas o ISE, a UPRA, e na altura era o ISPRA, e também o Instituto Superior Politécnico, o Piaget, que hoje também evoluiu para a universidade. Obviamente, nesse período, olhava-se para a formação do enfermeiro com uma qualidade, com um rigor. Porém, com o andar do tempo, quando faço menção de recuo, se não estou em erro, desde o ano de 2010, quando surgiu o decreto que fez com que houvesse abertura de outras regiões acadêmicas, e aí surgem outras instituições de ensino a nível das instituições públicas, e também houve a explosão das instituições privadas. E é muito simples analisarmos isso, e não há que tapar o sol com a paneira. A qualidade decaiu. Passou-se a olhar para a quantidade e não para a qualidade? Não temos como negar isso. A qualidade decaiu. Porque surgiram instituições, mesmo públicas, sem bibliotecas, sem laboratórios. Se existe biblioteca, a literatura toda ela é espanhola. Mas o currículo não contempla uma disciplina que leciona o formando espanhol. Da língua espanhola. Se o nosso contexto, só a língua portuguesa é uma dificuldade, associando mais espanhol, o docente é a língua espanhola, a literatura a língua espanhola. E na mesma, a extensão das instituições na área da enfermagem não acompanhou a rede sanitária. E 60% que é sabido em todos os cursos de saúde, o rigor é na área prática. Onde é que este estudante iria praticar, se mesmo a instituição não tem laboratório? E depois, quem é que estaria a seguir esse estudante no campo prático? Perguntas que só mesmo os senhores poderão ajudar-nos a responder. Junta-se a nós também agora o doutor Sérgio Augusto Sachiepo,
Presidente do Colégio de Anestesiologia e Reanimação da Ordem dos Médicos de Angola. Boa noite, bem-vindo, doutor. E já também gostávamos de conhecer a vossa visão quanto à formação na área de saúde e que preocupações é que a Ordem já detectou neste segmento, no sentido de corrigi-las. Bem, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu posso dizer que eu partilho muito do que está aqui a ser referenciado e o que nós vemos agora em contexto nacional, muito no contexto de várias especialidades, na formação, é a qualidade. A qualidade decaiu, mas nós entendemos que existe uma força para nós termos maior número de profissionais. Nós sabemos que o número de profissionais em Angola, em detrimento daquilo que são as expectativas e aquilo que são os indicadores, nós estamos muito abaixo das médias. Nós temos muitos poucos profissionais médicos, muitos profissionais enfermeiros, ou seja, todos os profissionais de saúde estão em número muito reduzido. Então entendemos que existe uma energia de tentar aumentar. Só que essa então, doutor, a ideia, está a dizer-nos que a ideia que se tem, ou a conclusão que se chegou, é que precisamos aumentar. Isso não é uma ideia, isso é uma confirmação. Há uma necessidade ter de quantidade, termos maior quantidade. Mas deixou-se de lado a qualidade, não é um risco olhar para... Não, eu não estou a dizer que deve-se manter a quantidade sem qualidade. Eu disse que sim, é uma verdade que a nossa quantidade de profissionais é muito reduzida àquilo que se espera. Mas, ao tentar-se ampliar, como se fez agora, nós perdemos muito a qualidade. Em que sentido? Porque já fui ultrapassado por muitos pontos. Por exemplo, há uma necessidade de nós não só aumentarmos a estrutura, mas olharmos também para aquilo que são as capacidades profissionais que nós temos. Durante muito tempo, nós tivemos professores que tiveram que fazer o coração, né? A força para poderem trabalhar com um número muito grande de profissionais, mas que ao mesmo tempo não houve uma reinjeção destes profissionais na hora da formação. Então, durante muito tempo, houve pessoas a serem formadas, mas não houve uma reintrodução destes profissionais na parte académica, ou não houve um estímulo nesse contexto. Então, o que aconteceu? Esses profissionais, com o tempo, eles foram saindo da parte académica, até muitos ainda continuam, mas já há um esforço muito maior, e a qualidade foi-se perdendo. Ao diversificarmos a quantidade de profissionais a nível nacional, a intenção está bem feita, é clara, mas agora a execução falhou um pouquinho. E na nossa visão, nós acreditamos que falta um pouco mais de comunicação entre os órgãos, porque todo mundo tem o mesmo interesse, tem o mesmo objetivo. Mas o que estamos a precisar aqui é melhorar a nossa comunicação. No ponto de vista de especialidade, por exemplo, que é onde a ordem, vamos assim dizer, acaba-se, e vou trazer mais para o meu lado do especial, que é a anestesia, era uma especialidade que era carente, ainda é carente, mas não era uma especialidade que era das principais escolhidas para se ter como formação. Por exemplo, até mais ou menos 2, 3 anos atrás, ele era visto como uma especialidade não emergente. E nós não podemos ter cirurgia sem anestesia. Mas nós formamos muitos cirurgiões com poucos anestesiologistas. E a anestesiologia é uma área de especialidade em que há necessidade de se ter um médico para poder exercer, e não temos aquelas sons, as intercorrências que acontecem por falta de habilidade técnica profissional. Então, o que é que se fez? Agora estamos a amplificar, mas outra vez estamos a aumentar o número de lugares para se formar, mas não estamos a melhorar a nossa comunicação para nós podermos sentar e com calma estruturar o que se pode fazer. E eu vou trazer um pouco, porque eu fiz a formação aqui em Angola, fiz a formação na faculdade na Universidade Agostinho Neto, tenho aqui os professores também, foram todos os professores também, e é uma honra estar aqui com eles a participar nessa atividade, mas assim, eu tive também uma parte da formação no exterior do país. E ao chegarmos lá, eu digo isso na minha parte pessoal, há um choque de realidade. Por quê? Porque nós percebemos que há um vácuo muito grande em termos de conhecimento. Não que nós fomos mal formados, mas a estratégia, as coisas que se esperava que a gente conseguisse adquirir, nos faltou. O que é que depois chegamos lá? Tivemos que correr na especialidade e correr para conseguir fechar o mínimo desse vácuo. Mas o que é que nós podemos perceber, pelo menos na minha visão, é que muito que se faz lá fora pode-se fazer aqui dentro. E não precisa necessariamente de altos custos de operacional. A formação sempre vai exigir custos. Isso não há
como nós fugimos disso. Há sempre necessidade que as pessoas injetem energia, que o governo participe. É melhor com os falar em órgãos. investimento em vez de custos, porque por volta mexe a discussão que se faz, não é? Investimento e custo. Não, investimento, digo investimento mesmo no contexto não só econômico, mas também no contexto de estrutura tecnológica, estrutura de intelectual, Infraestruturas. porque só com isso se consegue avançar. Às vezes nós percebemos que nós não podemos também dizer que o governo não injetou energia. Isso não é verdade. Nós vemos que há muito contexto de muitos hospitais a serem formados. Mas agora temos estrutura, mas não temos pessoal. Muito bem. Nós esperávamos também para este debate, e aliás a própria publicidade que fomos fazendo deste programa, esperávamos contar com o representante do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, no sentido de percebermos quais as estratégias deste Ministério no capítulo da formação em saúde. Infelizmente, não temos aqui um representante porque mostraram-se indisponíveis. No caso, o Ministério mostrou-se indisponível para enviar um representante. Daí que estamos hoje sem um representante para poder responder às questões relacionadas às estratégias que este Ministério tem para a formação na área de saúde. Todavia, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Estamos hoje a falar sobre a formação na área de saúde. Os senhores falaram aqui e foram como que unânimes em reconhecer que, de um tempo a esta parte, a qualidade como que encontrou um retrocesso no nosso processo de formação na área de saúde, mas a questão que nós fazemos é, está identificado o problema. O que é que se pode fazer para corrigi-lo agora? Porque nós temos aqui, por exemplo, 2 ordens profissionais e são elas as responsáveis por depois acreditar estes profissionais. E têm acreditado profissionais formados com as debilidades que aqui foram identificadas. Como é que fica isso? Posso começar por si, Dr. Nicolau está calado há algum tempo. Que também faz parte de uma ordem profissional, não é? Exatamente. E até porque há bem pouco tempo fui bastonário. Foi bastonário. Na verdade, é bastante penalizador ter no seio do coletivo ou dos profissionais pessoas que se tenham formado com essas insuficiências que aqui foram afloradas. Veja que todas essas instituições de ensino superior, se formos analisar o programa curricular, não é uniforme. O próprio Ministério do Ensino Superior, passado, já havia criado comissões para se trabalhar na harmonização curricular. Isto não funcionou. Quer dizer que um enfermeiro que é formado, por exemplo, no ICISA, e um enfermeiro que é formado em qualquer uma outra instituição de ensino superior, tanto pública quanto privada, tem programas díspares, conhecimentos díspares. Isso acontece com todos os demais cursos de saúde. E não Logo, a área profissional é a mesma. Todos eles caem aonde? Nas unidades sanitárias, públicas ou privadas. Obviamente, com insuficiências em termos de conhecimentos. Não quer dizer de que os conhecimentos que tiveram não poderiam levar-lhes a um pouco mais de esforço. O problema que se coloca é que os programas são díspares. De aí o Ministério ter pensado no passado na tal harmonização, que até aqui não se vê, não funciona. Mas não funciona. Portanto, porque a falta de... na verdade, só mesmo o Ministério que pode dizer o porquê. Mas enquanto académico tem uma visão, doutor Nicolau? Obviamente. Porque não está a harmonizar, mas está a autorizar que os cursos continuem a ser lecionados, não é? Ou continuem a funcionar. Mas veja de que, isso é o Ministério que tutela o ensino superior no país. Não somos os acadêmicos. Exatamente. É o Ministério. Portanto, as políticas são traçadas pelo Ministério. Agora, nós como acadêmicos, nas nossas áreas específicas, tratamos de fazer adaptações, mas mesmo assim, os programas que são enviados ao Ministério não podem ser alterados até que se cumpra um período formativo. Portanto, o curso de medicina são 6 anos, quer dizer que só se pode alterar um programa curricular após os 6 anos. Os que são de 5 anos, 5 anos. E isto é, digamos, transversal para todos os cursos. Para evitar o quê? No ato do reconhecimento. Portanto, o INARES tem os programas curriculares que recebe do Ministério, das diferentes escolas, obviamente que no ato de homologação desses cursos, eles
guiam-se, valem-se do programa que a instituição submeteu ao Ministério do Ensino Superior. E se existir alguma disparidade, isso traz consigo um certo conflito na própria homologação dos diplomas, certificados, etc. Portanto, urge mesmo que haja essa necessidade de uniformização. Aliás, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros disse de que as públicas no interior, não tanto em Luanda, mas no interior, têm programas em espanhol. Não é possível que no mesmo espaço territorial, escolas do mesmo curso tenham 2, 3, 4, 5 programas diferentes. Mas é a realidade que Mas temos. é a realidade. É a realidade. Então temos que resolver isso. E valências há para se resolver isso. Os problemas estão identificados. Necessitamos todos nós sentarmos-nos, darmos os braços a torcer mesmo, reconhecer de que falhamos, todos falhamos, somos cúmplices, uns mais que os outros, mas todos somos cúmplices, para ver se resolvemos o problema. Vamos a tempo. Ainda estamos a tempo. Doutor Bettencourt, vamos a tempo de corrigir estas falhas que foram cometidas ao longo destes anos todos, porque reconheceram que houve um bom período, mas de um tempo a esta parte, falamos dos últimos 10, 12 anos, a situação é preocupante. Até agora não se chegou à conclusão ou chegou-se aqui a esta abertura do mercado para, por exemplo, a formação na área de saúde, que é o nosso assunto de hoje. Tem outras áreas, mas o foco hoje é na área de saúde. Para privados, veio de alguma forma diminuir esta responsabilidade com a formação nesta área? Olha, Comercializou-se de outra forma, a responder a sua pergunta de outra forma. É preciso que se tenha a preocupação constante de fazer uma caminhada permanentemente progressiva. O que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que dizia há bocado o doutor Nicolau, que é uma realidade, a não harmonização dos cursos, é um trabalho que já se esteve a fazer. E eu participei, e também o professor participou, de um processo que envolveu todos os decanos das instituições. Na altura, enquanto decano da Faculdade de Medicina? Já tinha deixado de ser decano, 1 ou 2 anos depois. Estava incluído pela Ordem dos Médicos. Mas esse processo incluiu todos os decanos das faculdades, a Ordem dos Médicos, e trabalhou-se e fez-se um programa de harmonização. Estamos a falar de quantos anos mais ou menos, doutor? Isto terá sido talvez aí 2018. 17. Foi concluído em 2017. 8 anos depois, nada foi aplicado. 8 anos depois, portanto, ficou concluído este programa de harmonização, foi entregue ao Ministério e até chegou a ser publicado em Diário da República, com decretos executivos. E onde é que eu falo da continuidade? Nem sequer se aplicou e depois foi cancelado. Nós não somos perenes, nós não somos eternos, nós temos tempo de vida e o país também tem que progredir. Se nós recuamos, avançamos e recuamos, cada vez que entra alguém novo, nós nunca vamos progredir. Então o que aconteceu foi isso, é que aquele programa, aquela harmonização que foi criada e foi publicada em Diário da República, depois foi retirada, sem sequer ser aplicada. Que explicações é que foram dadas para... Não me pergunte, porque eu não as conheço até agora, ninguém me deu, e eu nos fóruns da faculdade, nos conselhos, eu pergunto e não tenho respostas. Mas isso às vezes, em alguns setores, é hábito. É sempre que entra alguém que é nomeado, depois não vê as coisas boas. Não, continuidade. E isso faz o país atrasar. Pronto, e nós estamos nesse aspecto agora, se calhar a pensar outra vez, 8 anos depois, a tentar estruturar, está a ver? Um programa. Muito bem. Senhores, vamos só chamar também esta conversa o doutor Jeremias Agostinho, que com certeza também bem conhece. Doutor Jeremias Agostinho, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Girassol Debate. Formação na área da saúde, é médico, pediatra e especialista em saúde pública. Qual é a visão que tem quanto a este tema de hoje e que soluções podem ser aplicadas para resolver?
Parece que não conseguimos, ou o Dr. Jeremias está com dificuldades de nos ouvir. Vamos tentar daqui a pouco este contacto com o Dr. Jeremias Agostinho, que, como sabemos, também foi formado cá em Angola, na Universidade Agostinho Neto, aliás, deduzo ter também sido estudante dos professores aqui. Foi, então sim, tem senhor. também uma palavra a dizer neste domínio. Enquanto aguardamos pelo Dr. Jeremias Agostinho, aqui a visão das ordens no que olhávamos para... Eu só queria também reforçar Sim, ainda um aspecto que disse ali o colega, que é o aspecto da necessidade de fazer uma integração de pensamentos e de estruturas. Porque a formação, estou a falar agora, entrando um bocado daquilo que é o âmbito da ordem, a formação pós-graduada, formação de especialidade profissional, neste momento está a ter, digamos, está a ter um impulso grande, mas a qualidade está a ficar descurada. E tem que se alertar sobre isso. Porque eu, por exemplo, eu sou apologista que o país já formou muitos médicos, e muitos deles bem formados em instituições externas. Portanto, se nós recuarmos desde o tempo da independência até agora, ou pós-independência, formaram-se muitos quadros fora. Não são suficientes, mas formaram-se. Grande parte deles regressaram. Então, a mim me parece que nós temos que começar a fazer a inflexão. Por que é que não criar centros de referência com quadros já bem formados e referenciados que estão aqui identificados e criar-se esses centros de referência para fazer a formação nas diferentes áreas? Porque eu tenho informações de que há internos que estão a fazer especialidade cujos tutores ou orientadores eles mal sabem quem são e que estão a fazer especialidades em hospitais que... Ou seja, nós temos que pensar na idoneidade dos centros, ok? Nós precisamos de mais médicos, mais especialistas, mais profissionais de saúde e temos que fazer um caminho nesse sentido. Se assim não acontecer, multiplicamos insuficiências. Mas temos que fazer um caminho no sentido de aumentar o número. Mas temos que pensar todos de formas a fazê-lo de forma racional, o mais racional possível, não estou a dizer que esteja a ser feito de forma coisa, o mais racional possível, potencializando quem temos cá e reconhecendo que nem tudo se pode fazer cá. Já há bocado ouvimos o exemplo do coisa. Eu, por exemplo, relativamente aos internos de neurologia, eu não permito que façam cá a formação completa, porque não estamos ainda é preparados para isso, é isso que está a dizer? Não é possível. Não é possível. Ok. Dr. Jeremias, parece que está agora em condições de falar connosco, participar deste programa. Boa noite, uma vez mais, seja bem-vindo ao Girassol Debate. Enquanto pediatra e médico, também especialista em saúde pública, como é que olha para esta questão da formação na área de saúde em Angola e que dificuldades ou que debilidades já conseguiu identificar no sentido de serem corrigidas? Estão a faltar políticas públicas para uma formação de qualidade? Boa noite, capitão. O boa noite é extensivo aos meus mestres, assim digo e com muito orgulho, o professor Bentecourt e o professor Santos Nicolau, que tive a possibilidade de beber do conhecimento que me foi transmitido enquanto estudante. Boa noite também ao Sérgio e boa noite a todos os telespectadores. Começo, em primeiro lugar, por pedir as minhas sinceras desculpas por este atraso. Alguns imprevistos fizeram com que nem pudesse estar no estúdio e tive dificuldade em fazer a transmissão online. Em relação à questão que coloca, capitão, eu penso que o nosso sistema de ensino ou de formação de quadros melhorou bastante. Primeiro, vou de encontro com o que os professores disseram. Melhorou bastante nos últimos anos. Claramente que se tivermos em conta o período em que os professores se formaram, um período bastante sofrível, que havia poucas instituições de ensino superior no país, tínhamos apenas a Universidade Agostinho Neto, e se olharmos para a situação atual,
vimos claramente que aumentou o número de universidades, aumentou o número de regiões acadêmicas a nível do país. O ensino, tanto público como privado, expandiu-se para todo o país e hoje formamos mais profissionais da saúde dos mais diversos setores. Isso é bastante bom, é um aspecto que temos que valorizar. Do ponto de vista quantitativo, houve de facto essa melhoria. É claro que o ensino a nível mundial ele não é estático, ele é dinâmico. E, infelizmente, independentemente desta melhoria que se observou nos últimos anos no nosso país, mas o ensino permaneceu estático, ou seja, ele não evoluiu nos últimos anos, fazendo com que chegássemos até uma situação atual em que nós não cumprimos os requisitos para a formação de quadros de profissionais de saúde, quer seja a nível nacional, como também a nível internacional. Porque hoje, que muitos de nós temos a possibilidade de fazer algumas formações no exterior do país, quer seja em África ou mesmo um pouco pelo mundo e conhecer outras realidades, acabamos por dar conta de muita debilidade que infelizmente ainda graça o nosso ensino. Estas debilidades estão mesmo ligadas desde aos quadros que são formados e o professor Bentecourt fazia muito bem menção a um programa em que esteve em frente enquanto decano da Faculdade de Medicina, um programa que tinha como objetivo principal a formação de quadros, a capacitação dos quadros, mas que depois acabou por ter uma interpretação bastante errônea e nós não conseguimos saber até hoje porquê. Os quadros que tem a instituição não foram capacitados em sua maioria, não aumentaram o seu nível acadêmico e depois acabaram por não cumprir os requisitos internacionais. Fazemos pouca investigação científica e a que fazemos nem sempre publicamos. Faltam-nos laboratórios, faltam-nos muitos meios didáticos para poder lecionar. Eu posso dar exemplo de algumas instituições que eu dou aulas, a maior parte delas. Eu, enquanto professor, eu levo para a instituição o meu próprio projetor, a minha extensão, as minhas canetas e tenho sempre que levar uma bibliografia auxiliar para mostrar aos estudantes, porque a instituição não tem projetores, não tem quadro que possa usar uma caneta, ainda muitas delas usam giz e que sabemos hoje que pode ser prejudicial para a própria saúde, nem uma ficha possui e são meios que são essenciais para nós ensinarmos. Os estudantes não têm acesso à internet, não têm acesso às revistas indexadas internacionais, que nós podemos dizer que servem de recomendação para a pesquisa em saúde. As instituições não têm esses contratos, os alunos não têm este acesso. É quase impossível em muitas instituições fazermos uma teleaula, solicitarmos a um colega que está no exterior, que é perito numa determinada matéria, poder ajudar passando uma aula como convidado. Tem que ser sempre presencial, porque nós não temos estas condições. Temos instituições onde o único professor, em muitas situações, é regente de uma cadeira que deveria incluir um grupo de peritos, de 7, 8 professores que são peritos em vários temas que são ali ministrados. E isso tudo atrapalha a qualidade do nosso ensino. Hoje nós, de facto, temos muita quantidade a ser formada, mas quando falamos de qualidade, temos profissionais de qualidade que fazem o orgulho nacional, mesmo fora, além fronteiras, mas depois temos uma grande maioria que acaba por ser formada com muitas debilidades, tanto na área médica, na área de enfermagem, fisioterapia, análises clínicas, farmacologia, em quase todas as áreas da saúde. Muito bem, doutor Jeremias, linha aberta para continuar a dar o seu contributo neste programa, tal como os outros convidados aqui em estúdio também. Doutor Kayangula, identifica, e nós tocamos sempre nesta questão que tem que ver dos problemas que já estão identificados, não é novidade, pelo menos para os especialistas no setor, que são os senhores que estão aqui connosco. Como é que se podem corrigir estas debilidades? Falavam, por exemplo, da questão dos laboratórios. Como é possível uma instituição funcionar por 10, 15 anos, 20 anos sem um laboratório e depois as instituições
fiscalizadoras surgem com medidas como esta de proibir a entrada de novos estudantes? Que é um pouco paradoxo, né? E o paradoxo por quê? Como é que teria dito? Quando estamos a fazer a menção de que o INARES é uma instituição de entidade pública. E as escolas públicas também foram apanhadas com as calças na mão. Então, logo eu digo um paradoxo aqui. Mas foram mesmo apanhadas? Não deviam estar lá para fazer essa fiscalização? Às vezes, nós temos estado a dizer assim, alguns problemas que nós temos no nosso país não é a falta do conhecimento, é a falta de ética. Porque eu sei que o ideia é isto, mas faço outra coisa. Será que um promotor, o diretor de uma instituição de ensino, não tem domínio que para mim abrir as portas tem de haver um laboratório, uma biblioteca? É desconhecimento? Não. Falta de ética, negligência, entra vários termos aqui. E é negligenciar quem? Não é negligenciar a lei para nós, é negligenciar o cidadão que será atendido por esse profissional. É falta de respeito até. Você acreditar em alguém nessas condições para vir atender um cidadão. É o risco. Logo, seria bom até de bom tom responsabilizar as pessoas. Porque é um crime. É o certificar alguém sem habilidades para ir atender o cidadão. Nós, a nível da Ordem dos Enfermeiros, estamos muito desapontados com essas situações. Porque por exemplo, sei que a área de enfermagem, doutor, deixa eu só aqui acrescentar uma nota. Na área de enfermagem há formação média. E nós vemos todos os dias agora formação média, a abertura de institutos médios. Mesmo superiores. Agora estancou-se um bocadinho. Porém, se perguntar ao Ministério da Tutela quantos documentos entram para solicitar a abertura da escola sem condições mínimas, não imaginem. Só o ano passado, nós integrando numa comissão do Ministério do Ensino Superior, sabe quantas instituições de ensino nós tivemos que travar? Mais de 18. Ensino superior? Ensino superior. E no ensino médio? Há números? Há dados? Eu não tenho medo de frisar, mais de 70% não reúnem condições nem legalidade. E funciona. Ainda mais a coragem de político executivo. Falo isso porque eu estou a falar como um profissional e eu estou a falar em nome do cidadão, não em nome das pessoas. Porque nós todos estamos aqui, somos candidatos, se alguém cair, sermos atendidos por esses colegas. Sim ou não? Até que venha um helicóptero a dizer que esse senhor tem que ser evacuado não sei aonde, quem vai te atender na primeira instância é mesmo este cidadão, esse colega. Doutor Sachepe, daí a responsabilidade que nós devemos ter nisso. É exatamente essa a questão. As instituições que deviam fazer esta fiscalização não fazem no momento da abertura das instituições e depois acabam no processo de... Só quero acrescentar só um bocadinho. A questão que colocaste da fiscalização. Nós, como Ordem dos Enfermeiros, andamos pelo país. Sabe qual é o fenômeno que ocorre? Chegamos na província, convidamos os colegas da educação, os colegas da saúde, para em conjunto realizarmos uma fiscalização da escola. Qual é o fenômeno? Fuga ao conflito do dono. O que é que acontece? Enquanto nós, como ordem, entramos dentro da escola a observar isso e aquilo, os colegas que nós convidamos disfarçam como se estivesse atendendo o telefone lá fora. Esse nome de quê? Ninguém quer entrar em conflito. Quer dizer, esquecemos o bem, o amanhã. Pronto. Até às vezes ficamos sem palavras de explicar isso. Porém, a situação, nós como Ordem dos Enfermeiros, é preocupante. Por quê? Quem assegura o Sistema Nacional de Saúde no país? É o profissional da enfermagem. Quem está no Baranguimbo agora? É este indivíduo, este colega, que toma a decisão. Então, não pode ser reformado de qualquer maneira. Vamos ouvir também a Ordem dos Médicos. Doutor Sachepe, é exatamente essa mesma questão da fiscalização, do rigor que deve haver no sentido de inibir que situações desta natureza se repitam, porque uma instituição que funciona há 10 anos, há 15 anos, já formou, por exemplo, 2, 3 grupos de profissionais e no 5º grupo surge uma instituição a
proibir que sejam admitidos novos estudantes porque não há laboratórios, não há biblioteca? E aqueles que já foram formados, como é que ficam? Bem, eu acho que nós temos que olhar aqui alguns pontos e tentar talvez dividir essas imagens para ser mais facilmente claros conseguir passar informação. Primeiro é que nós temos aquela formação que é dirigida aos internos, alunos da faculdade, em que existe uma base académica, ou seja, existe um programa de formação teórico equiparado àquilo que se exige para a formação. Então, nesse contexto, temos profissionais que têm profissionais com médico, como no caso da Faculdade de Medicina, em que existia um programa, já uma história de formação, em que os médicos e os alunos que foram se formando, eles foram se aprendendo com os que já se formaram e também adaptando o sistema para se poder fazer. O Dr. Pitocco disse muito bem naquele momento em que há a necessidade também de manter o investimento. Por quê? Porque as coisas que existem, elas degradam-se, elas se decompõem. Então, eu tenho um microscópio novo, comprei uma gama de microscópios para nós podermos estudar, mas esse microscópio é um elemento que depois degrada, precisa de ter continuação, de reequipar aquele material. Mas o facto de nós termos diminuição dos materiais não quer dizer que a gente não vai passar o conhecimento, que é uma coisa que nós temos que ver aqui. O conhecimento é passado, a informação é passada. Os médicos que são formados atualmente, não é que eles deixam de ser bons médicos. Há uma questão, agora vamos para o segundo ponto, que é qualidade. A qualidade que nós estamos a falar, para aquilo que nós temos, aquilo que nós tornamos funcional, porque hoje nós temos uma medicina que é funcional, que ela trata, se você chegar a um hospital e encontrar um médico, ele vai saber diagnosticar as coisas. Ele sabe até alguns momentos quais são os exames, os pontos de vista para se poder fazer. Mas agora, se calhar, se nós perguntarmos a um médico agora, tu entendes tomografia, que a gente tem em hospitais privados, a gente pede muito mais vezes, tu entendes tomografia, ela entende as responsabilidades, mas se calhar não tem o domínio para interpretar tão bem porque ele não teve a quantidade necessária para o fazer. Entende? Mas ele entende o assunto. Isso não é que seja... Costuma-se dizer que o conhecimento é uma escada. Nós vamos acrescentando. Ninguém consegue ter um conhecimento mais complexo se não inicialmente teve um conhecimento basal que o desse caminho para chegar. Então vem esse outro ponto. Quando nós estamos a falar da parte académica aqui em Angola, nós podemos dizer que o país melhorou em muitos pontos. Melhorou sim. Mas o que nós estamos aqui a tentar trazer e que eu acho que o que nós devemos focar é como é que ela está agora a variar. Por exemplo, eu vou trazer para um lado em que eu domino muito, que eu tenho muito mais dados estatísticos para poder falar, que é da anestesia. Quando eu peguei a presidência da anestesia em Angola, nós tínhamos alguns centros que já eram formadores há muitos anos e formaram bons anestesiologistas. Em números? Nós temos aí 6 centros e eu posso aqui descrever. Temos o Militar, o Gina Machel, temos o Américo Bavida, o Prenda, o Pediátrico e a Multi Perfil, que eram os centros formadores médicos e muitos formaram bons anestesiologistas que nós temos aqui na nossa praça que dão respostas. Mas o que acontece com esses centros é que, como já se falou, existem os critérios de idoneidade, que são aquilo que vão fazer com que a gente consiga catapultar para aquilo que é a qualidade exigida internacionalmente, aquilo que nos equipara aos outros profissionais. Entende? E é isso que a gente encontrou. O que é que a gente viu? Que muitas dessas escolas tinham currículos que eram divergentes. Eles não tinham os mesmos currículos. Não é que eles não conseguiam fazer as mesmas coisas, mas o currículo divergente faz com que haja uma heterogeneidade de informação. Como é que nós temos do mesmo país? Quando nós falamos que somos angolanos, nos caracterizamos pelo aquilo que somos, aquilo que acredita do angolano. Se calhar o linguajar, se calhar a forma de comunicar, é a língua que nós falamos. Então, as pessoas conseguem identificação. Esse é angolano. Quando nós vamos para um lugar e uma pessoa fala de uma língua, outro fala outra, você não consegue distinguir isso. Então é isso que nós tínhamos. O que é que nós fizemos nesse período? Mas esses centros que falou, hoje continuam hoje nós temos, eles existem, mas hoje nós melhoramos muito. E como é que a gente fez? Nós não trouxemos dinheiro, mas melhoramos a qualidade. E como é que melhoramos a qualidade? Por exemplo, nesse contexto nós unificamos o programa. O programa agora é único. Ninguém faz um programa diferente. Mas o programa foi adaptado àquilo que é a nossa realidade e àquilo que nós temos como demanda. E eu até vou pegar um pouco o que o doutor Pedro falou em relação... Quando quiserem interromper para intervir, em relação de algumas especialidades. Nós temos aqui, hoje o país agora tem cardíaca, hoje o país agora tem neurocirurgia e já começa a ter mais abrangência. Cada vez que vem mais quadros com maior qualidade, ou o mesmo quadro aqui, que vão pegando mais algumas formações para melhorar a qualidade do país. Só que agora nós temos que fazer uma coisa que é o que nós estamos a trabalhar nesse momento.
Nós não podemos ter todos os centros a tentar informar a mesma coisa. É impossível. Até quando nós vamos em outros países, vamos ver os Estados Unidos, por isso que existem centros de referência. Tem que existir um centro de referência onde nós vamos capacitar todos aqueles que são os mais expertises naquela área para que depois daquele centro consiga reproduzir profissionais com qualidade exigidas. O que é que nós fizemos quando repartimos esse esforço? Nós vamos ter conhecimento, vamos, mas a qualidade exigida, aquela qualidade que nós queremos, igual que a gente vê nos filmes, aquela preciosidade que eles conseguem dizer as coisas com aquela natureza, aquela facilidade, isso é com treinamento, mas tem que estar no mesmo centro. Hoje nós saímos para fora e voltamos com capacidade de formação igualadas aos outros profissionais de outra parte do mundo. Por quê? Porque nós observamos isso. Quando vais fazer... E como disse, é um facto. Foram dados muitos passos. Está identificada esta questão. O que é que está a faltar para darmos este passo? Era mesmo isso que eu aconteceu mesmo nessa. Sim, então, o que nós temos de fazer, o nosso passo que temos de fazer é começar a identificar os nossos centros. Mas vamos continuar a começar? Não é começar, ok? É continuidade. Por quê? Os centros já existem, mas agora, em vez de nós espalharmos, vamos fazer isso de uma forma mais rápida e mais, até uma analogia mais fácil. Imagina agora que a gente precisa temos agora várias redes televisivas, não é? Ou temos vários centros de futebol, de federações de futebol, de equipes de futebol, melhor dizendo, clubes, não é? Mas nós agora queremos dar melhor qualidade. O que é que vamos fazer? Vamos começar a escolher aqueles que são os campos que já existem, que são os que mais apresentam recursos e vamos começar a direcionar para lá os melhores jogadores. O que acontece? Como eles vão passar num campo onde há maior recurso, que é o que nós fizemos, por exemplo, com o Colégio de Anestesia, em que formamos os polos formativos, onde todos os centros, esses que eram individuais, agora são um único centro só. Todos eles falam a mesma linguagem. Então, a capacidade que tem um militar, que o José Machado não tem, nós enquadramos no mesmo serviço. Doutor Sachepo, falou destes 6 centros, tudo em Luanda. As outras províncias? As outras províncias também já temos também. Por exemplo, em Bengala temos agora também um instituto, também já está-se a formar. Temos agora na Huila e estamos a fazer o mesmo modelo. É como fosse. Nós temos aqui os... O modelo é regional ou mesmo... Não, agora é para ser regional. Nós começamos o modelo aqui em Luanda, funcionou, e agora estamos a levar para a província. E então vai funcionar como fosse uma cabeça de polvo, em que o centro é que prepara, como o nosso cérebro funciona. É o centro operacional em que direciona todas as ideias e nos outros lugares consegue-se manter a mesma essência do conhecimento. E isso é uma forma que deu resultados, mostrou que é factível e a qualidade melhora muito substancialmente. Então, isso é uma forma que a gente consegue fazer com baixos recursos. Muito bem. Senhores, nós vamos fazer intervalo daqui a pouco. Vou pedir que tenham algum pragmatismo para responder à pergunta que fazemos agora. Doutor Nicolau, a questão que tem que ver com os meios que fazem parte do processo de formação, a questão do laboratório, das bibliotecas. E quando perguntava aqui à Ordem dos Enfermeiros, vi que fez como que um sorriso, como quem diz, é uma preocupação, a questão do encerramento de cursos ou de encerramentos de entrada, desta paralisação da entrada de novos alunos. Como é que nós podemos olhar para este problema e resolvê-lo numa altura que estamos a falar de um país com perto de 40 milhões de habitantes e o desafio é mais profissionais de saúde, mas também precisamos de qualidade. Como é que este processo deverá ser conduzido? Na verdade, os laboratórios é investimento. E o investimento no ensino, sobretudo em saúde, não é barato, é mesmo oneroso. Veja que o estudante da mas se graduação... recomenda, mesmo sendo... Recomenda-se. Aliás, não temos como não investir em laboratórios. Porque o estudante, a partir do ciclo clínico, me refiro à medicina, porque se for ciências farmacêuticas, a partir do primeiro ano, para além de ter práticas laboratoriais na faculdade, das diferentes disciplinas, começa logo a fazer rotações. Nós aqui não temos nenhuma fábrica de medicamentos. Logo, essa parte está descartada. Não temos nenhum laboratório galênico. Logo, não é possível formar esse quadro. Quer dizer que, durante a sua entrada, os 5 anos é teórico. Não tem nenhuma prática laboratório. Nem de biologia celular, que é básico para todos de saúde. Por quê? Porque sem o laboratório de biologia celular não consegue perceber a histoembriologia. Mas são formados técnicos na área de farmácia em Angola, mesmo com essas debilidades. São. Aliás, todos os cursos que estamos aqui têm sido formados com essas debilidades, sem as práticas de laboratório. Não tem laboratórios de fisiologia,
De anatomia, as ossadas já são como são. De bioquímica, pior. Não digo de farmacologia, porque para se ter um laboratório de farmacologia você tem que ter o biotério. E os animais têm alimentação apropriada. Tem que ser um veterinário a cuidar deles. Portanto, para além dos reagentes, quer dizer de que nesse quesito as nossas instituições não têm. Aliás, foi um dos aspectos apontados para a não admissão de novos estudantes neste ano letivo que está prestes a terminar. Agora, investimentos requerem-se. Bom, as públicas têm um patrão, que é o governo, o Estado. As privadas têm os promotores. Mas também digo de que eu não estou a ver privado a investir tanto dinheiro, porque não é. Veja que um microscópio que ele trabalha a menos 50, 70 graus, até 1000 graus, custa 60.000 euros. Um equipamento de ELISA, que é para medir secreção, custa aproximadamente uns 40.000 euros. Portanto, os equipamentos andam por aí, de 20, 30, 40, 50, até 100, por aí em diante. Se formos a falar então do HPLC, pior ainda, para a investigação e para o próprio ensino. A imagiologia, os equipamentos para a imagiologia, os estudantes de medicina têm uma disciplina chamada radiologia. E necessita, são imagens, o raio-x, o TAC, etc. E são equipamentos sumamente caríssimos. Logo, e aqui está, aproveitando as ideias dos colegas, tanto o professor Betancourt e aqui o Dr. Sachiepa, é justamente que nos falta hospital universitário. Nós não temos, o país não tem um hospital universitário. A Faculdade de Medicina ou a Universidade de Agostinho tem um hospital universitário, não? Não é? Nós não temos um hospital universitário. Vamos concluir que não. Teve um hospital universitário, mas depois, a partir dos anos 70 e poucos, 80, deixou de ser universitário. Não temos um hospital universitário. Criou o Hospital Américo Bovida, era universitário, mas depois entendeu-se que devia passar a saúde. Ficou sempre a cultura de que o Américo Bovida é um hospital universitário, e até porque os docentes que lá estavam, que tinham responsabilidades, eram os docentes da faculdade, mas a tutela não é da universidade. Fez-se agora um esforço, agora aí há uns anos, para ver se lançou-se uma pedra no campus universitário para um hospital universitário, mas é uma pedra que ainda lá está. Só uma pedra. É uma pedra que ainda lá está. E, portanto, não temos um hospital universitário como tal. Portanto, isto é... Mas, para além disso, dos investimentos nas infraestruturas, é preciso também um investimento muito sério nos quadros, nos professores, nos profissionais. Muito sério. Esse investimento sério quer dizer o quê? Investir, dar formação adequada, permitir que façam formação adequada e permitir que tenham, digamos, um rendimento salarial que os prenda na instituição. Porque os quadros valiosos, se não têm um rendimento que os prende, vão fazer outras coisas. Vão para outros sítios, vão para a privada, emigram, não é? Portanto, isso só se consegue, de facto, com investimento sério, continuado, quer em infraestruturas, quer nos recursos humanos. E esses recursos humanos têm que se pensar sempre, que não são só os docentes, são os docentes, mas também são os funcionários não docentes. Porque os funcionários não docentes da universidade têm um regime salarial semelhante ao da função pública no geral. Ora, os funcionários bons que nós precisamos para apoio à nossa atividade vão saem. Não ficam, vão para a privada. Sem ser atraídos por outras instituições. Evidente. Portanto, daí o que dizia no princípio, o investimento para a formação em saúde tem que ser um investimento continuado, e um investimento sem se olhar, digamos, a esforços ou valores. Não é? Muito bem. O que falávamos, não olhar para custos ou gastos e sim investimento, porque a situação poderá ser diferente nos próximos tempos. Vamos já ouvir as vossas opiniões, Dr. Sachiepa, e também Dr. Caiangula e o Dr. Jeremias Agostinho. Precisávamos mesmo fazer este rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para dar sequência ao Girassol Debate.
Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Hoje, como já aqui fizemos menção, estamos a falar da formação na área da saúde, quais as debilidades e como corrigi-las para termos quadros bem melhor formados no futuro. São nossos convidados aqui, especialistas na área, temos representação da Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros de Angola também, aqui dois académicos e um terceiro, no caso do Dr. Jeremias Agostinho, que está a participar do programa, mas também para a qualidade. No caso da área da enfermagem, Dr. Kay Angula, como é que se pode fazer como é que estes dois desafios podem andar juntos no sentido de daqui a 4, 5 anos fazermos uma avaliação e entendermos que sim, valeu a pena o trabalho que foi desenvolvido? Ora, muito bem. Eu normalmente iniciei por apontar aspectos negativos no percurso disso tudo. E se reconhecermos os erros cometidos, estaremos em condições de melhorar. Fora disso, devemos reconhecer que houve erros e existe erro até hoje. Isso é um facto. E há esta resistência para reconhecer? Isso é um facto que qualquer cidadão consegue até às vezes mensurar. Agora, existe investimento para invertermos este quadro? Concordamos e temos estado a acompanhar. Primeiro é que o Ministério da Saúde, através das suas unidades sanitárias, existe o programa de formação permanente. Tem nível desejado? Ainda não. Porém, todas as instituições ou unidades sanitárias têm o departamento, a direção pedagógica. Nesse nível do departamento pedagógico, existe uma área dedicada à formação permanente. Isto é para comatar algumas insuficiências que os profissionais apresentam. Isso é como tudo, o conhecimento todos os dias precisa ser aprimorado. Por outro lado, nós como ordem e também olhando para o investimento, a preocupação que hoje em dia o Executivo tem estado a apresentar é que haja uma formação por equipa. Porque de um lado, do tempo para cá, havia mais investimento, mesmo não o suficiente, para a área médica, descurando outras profissões. O médico é especialista, mas os outros quase que não se falava deles. E seu trabalho é por equipa. O que adianta, o doutor frisou muito bem aqui, temos um cirurgião, mas não temos um anestesista, não temos um instrumentista. Como é que será feita uma cirurgia nessas condições? Daí que nós, como ordem, a preocupação prende-se em duas vertentes. A vertente assistencial e a vertente acadêmica. Porque só teremos um bom profissional de enfermagem se em frente dele existir um bom professor também. Vertente assistencial, por que a nossa preocupação? Em dois pilares, assistência e também a vertente formativa. Porque este colega que está na área acadêmica, a prática, o ensino clínico é feita no ambiente hospitalar. Se encontrar lá um profissional que tenha um conhecimento diferenciado, obviamente esse colega também estará aprendendo muito bem com esse profissional. Se for o inverso, nada poderá acontecer. Daí que, nos últimos anos, e também olhando pela dimensão da nossa classe de enfermagem, e que faz a cobertura em quase todas as unidades sanitárias, não digo até quase, faz cobertura em todas as unidades sanitárias onde os outros profissionais não existem. Daí que tem de haver um investimento no sentido de que este colega, mesmo, por exemplo, não sendo cardiologista, mas ele tem que perceber que este cidadão que eu estou a atender deve ser referenciado ao especialista. Caso não tenha esse domínio, não vale a pena termos um cardiologista, porque não é hoje nem amanhã que teremos um cardiologista em todo o país. Mas o cidadão que está em não sei em que zona do país não digo perceber. A doença não escolhe, não posso ter um problema cardíaco porque aqui não é cardiologista. Não é assim. Mas pode existir um posto, um centro, e o técnico que lá existir tenha domínio básico que esta situação, ao meu nível, não posso, nem no âmbito das competências, assim como a infraestrutura, entre outros meios de diagnóstico, devo referenciar o mais rápido possível. Assim estaremos a salvar muitas vidas humanas. Nessa perspectiva, existe um investimento, já que estamos falando também do investimento, na área da saúde e, em particular, na área da enfermagem. Especialidades. Temos debilidades no país, que já fizemos menção. Porém, a melhor formação de especialista tem de ser local. Porque o utente
Assistir um doente de Brasil, de português, é diferente de assistir um doente de Angola. Lá fora há uma busca do know-how, o fluxo, o respeito pela vida humana, a tecnologia, sim. Mas o nosso doente da Angola, da África, é diferente do doente da Europa. Daí que o investimento que está sendo feito, nós temos colegas que já estão emigrando para fora, quer seja na área de especialidade para a área assistencial, quer seja para a área de acadêmica, mestrado, doutoramento, porque a enfermagem hoje evoluiu também. Temos vários níveis de formação. Daí que temos plena certeza que o investimento que está sendo feito hoje, se cautelarmos muito bem e bem seguido, dentro de alguns anos, a qualidade de atendimento, de assistência prestada para os profissionais de enfermagem, temos plena certeza que não será a mesma assistência do dia 2. Obrigado. Doutor Jeremias Agostinho, volte então ao programa para também a sua opinião neste domínio e particularmente na área da formação que tem a ver com a pediatria. Como é que estamos neste domínio para depois o atendimento às crianças, porque, e já várias vezes também ouvi o Dr. Jeremias falar da quantidade de crianças que morrem por falta de especialistas nesta área. Como é que nós estamos neste domínio? Bem, capitão, em relação à formação de pediatras, o cenário não é diferente. Nós estamos a formar poucos quadros. Nesse momento, nós temos os internatos de pediatria a funcionarem em Luanda, temos também na província do Ambo, e depois os outros núcleos, eu penso que é na província da Huila, Benguela e Cabinda, vão fazendo algumas rotações a nível da província de Luanda para formar quadros. Mas, se nós tivermos em conta a população infantil que nós temos e o número de quadros que nós temos nesse momento no país e que são formados, o número é bastante reduzido. O número é bastante reduzido. Nós estamos a formar todos os anos menos de 20 a 30 pediatras. É um número bastante reduzido. E neste número ainda está aqueles com poucas competências, vamos assim dizer, se olharmos para o sistema de formação, para a questão da qualidade. Digamos que, em função da própria epidemiologia que o nosso país possui, a formação de pediatras é prioritária. E pronto, o Ministério da Saúde também, de facto, reconhece que a formação de pediatras é prioritária. E tanto mais que tem ajuizado estratégia para ver se há redução do tempo que se leva a formar os pediatras e aumentando, de certa forma, a carga que os pediatras vão tendo. Ainda assim, não é suficiente. Ainda assim, não é suficiente. Não só o número de pediatras, como o número de médicos em si. O número de médicos em si que nós temos nesse momento do país, se tivermos que fazer uma comparação com o número que é ideal, é bastante reduzido. Nós temos menos de 12 mil médicos em todo o país, para uma população de aproximadamente 36 milhões de habitantes. Nós estamos a falar de um rácio de aproximadamente 2 a 3 médicos por cada 10 mil angolanos. É um número reduzido. Se nós falamos em especialista, a situação é muito pior. Sem esquecer que a maior parte desses profissionais, tanto pediatras como das outras áreas também, encontram-se a nível da capital, deixando as demais províncias, digamos que, sem quadros suficientes. Então, o que tem que se fazer é acelerar a formação de médicos. A formação, neste momento, é bastante reduzida e com o facto de haver essa proibição de algumas instituições permitirem estudantes do primeiro ano, no próximo ano letivo, vai agudizar muito mais ainda a situação. Quer dizer, nós estamos numa situação complexa. Se formarmos os profissionais, a qualidade é questionável, segundo o relatório do Ministério do Ensino Superior, feito por peritos e peritos qualificados, e eu sei que o professor Bentecourt fez parte também, parece, de uma equipa de peritos e avaliaram e, de facto, os dados são reais. Ao mesmo tempo, se nós não formarmos, temos um déficit
bastante grande. O que tem de se fazer? Eu vou de encontro com o que disse o professor Santos do Colau, em como o governo tem que investir muito na formação de médicos, na formação de especialistas, de generalistas, de médicos de família. Tem de investir mais do que investe hoje. Hoje, o orçamento direcionado para a formação de quadros é bastante exíguo, é bastante reduzido. Para a investigação científica, nós nem precisamos falar, porque é como se quase não existisse. O setor privado vai ter muitas dificuldades em investir. Pois, embora nós temos a Universidade Privada de Angola e a Universidade de Jean Piaget, que obtiveram autorização porque a pontuação no processo de avaliação assim o permitiu, mas o investimento é extremamente pesado, que num curto espaço de tempo essas instituições terão dificuldades de investir para a criação de cursos de medicina, por exemplo. Mas essas instituições também cobram preços altíssimos, Dr. Jeremias. Não deve depois se reverter Aqui uma questão importante, capitão, é que os custos das mensalidades nas faculdades de medicina no setor privado, os custos são controlados pelo Estado. Na minha visão, isto é algo que pode prejudicar. Seria muito melhor o Estado subvencionar as propinas dos cursos de saúde, de medicina em particular, que estou aqui a referir, nas instituições privadas, do que controlar a propina. Porque hoje um estudante que tem uma mensalidade de 200.000 kwanzas para um curso de medicina, claramente que a qualidade dessa formação não vai ser das melhores, porque é um custo bastante dispendioso. As instituições não vão investir em laboratório, conforme disse o professor Santos Nicolau, porque o investimento em laboratórios é muito caro, é muito oneroso, e as entradas, os inputs, as mensalidades dos estudantes não cobrem os custos. Então, se continuarmos com o atual número de faculdades de medicina e atual número de médicos formados todos os anos, nós vamos precisar de mais ou menos 120 anos para conseguirmos ter um rácio de aproximadamente um médico por cada 1.000 ou 2.000 habitantes. Que é mais ou menos por aí onde anda a recomendação da OMS, não é? Doutor Sachiepo, juntando aqui a este programa, porque os formados depois é que vão atender os pacientes nas diversas unidades hospitalares, e a questão que fazemos é, o erro médico, de que muitas vezes as pessoas se queixam, é fruto destas debilidades na formação que temos estado a assistir? Eu diria que sim. Eu vou tentar seguir um pouco a deixa para não fugirmos do conceito. Os erros médicos que nós temos tido, eles advêm de muitos processos, não necessariamente só da qualidade, que pode ser objetividade de algum outro médico, mas existem muitos processos, desde o processo estrutural, desde processos de encaminhamento, tardio, chegada tardia ao hospital. Existe muito conjunto de itens que nós acho que se formos abrir aqui, não íamos fechar. Então, mas eu concordo com muita coisa que o Jeremias disse, mas eu diria um ponto. O que falta-nos aqui, e que eu acho que, e por isso é que eu inicialmente disse comunicação, nós não estamos a andar com os órgãos que realmente deveriam fazer esses processos. Vamos olhar no contexto de especialidades. O que podemos fazer em qualquer país, as coisas se resolvem com metas. Muitas instituições, estamos a falar no contexto geral de especialidades e até mesmo de faculdades, têm metas de alcançar. E essas metas têm que ser desenhadas. Por exemplo, se nós esperarmos que a gente tenha que atingir um total hoje, é impossível. Mas se nós fizermos metas tangíveis, por exemplo, quantos médicos nós queremos ter em consenso por exemplo, qual é a quantidade que nós queremos ter na UILA ou no AMBO de profissionais médicos para responder? É uma meta. Ao fazer isso, você estabelece uma meta. Ao estabelecer essa meta, você consegue direcionar aos outros órgãos para se darem a resposta. Por exemplo, olha, a ordem, eu preciso dessa quantidade. Qual é o fluxo de médicos que sai por ano? A ordem médica vai dizer, olha, existe essa quantidade de médicos por ano. Mas a ordem tem sido consultada, por exemplo, né? Então, existe uma falta de comunicação. Por quê? A comunicação falha. Porque todo mundo quer a mesma coisa, mas as pessoas não conseguem conversar. Às vezes até parece que existe uma sigilosidade, um sigilo em contexto de passar informação. E não deve ser isso. Os órgãos trabalharem nesse sentido,
todo mundo coopera, todo mundo ganha. Então, por exemplo, a Ordem do Médico, junto com as especialidades que existem, todas as especialidades têm metas. Se nós formos perguntar o que é especialidade, seja para a neurocirurgia, a neurologia, a pediatria, existem metas tangíveis. E os profissionais reconhecem as suas debilidades e reconhecem também os seus pontos fortes. Então, você tem que dizer assim, eu preciso dessa quantidade de profissionais nessa área, nesse tempo. Como podemos fazer? E vai dizer, olha, nesse tempo não é possível fazer isso, mas o que podemos fazer é isso, metas. Então, o que nós não estamos a fazer aqui são metas. E outra coisa que se falou muito bem é incentivo. Por quê? Porque se nós temos muitos profissionais angolanos que também se formam muito bons médicos. Nós não podemos pensar que eles não são bons médicos. Formam-se bons médicos, mas não existe um estímulo para atrair esses profissionais para áreas que nós queremos. O que acontece? Eles começam a ver a demanda, porque já têm custos das suas vidas, e depois são atraídos posterior. A África, no contexto geral, tem estado a perder profissionais de saúde. Não é só isso que acontece, não é só aqui em Angola, é no contexto africano. Metade dos profissionais, bons profissionais africanos, eles migram posterior. Por quê? Porque às vezes não existe um estímulo. E os estímulos são de várias ordens. Não necessariamente, às vezes, monetária, mas às vezes dele poder estar acautelado as suas necessidades primordiais que ela considera como básicas. Ou então ter uma escalonada de perceber até onde é que eu vou estar. Uma das coisas que nós paramos, e a verdade, é que existe a cadeia como é que no caso dos médicos de profissão, né, para a subida, como é que se falou? A carreira profissional dos médicos, hoje em dia, também estagnada. Por exemplo, você vai subir na carreira, quando você sobe na carreira, existem também alguns ganhos que você deve ressentir. Se eu estou a subir carreira e não sinto esses ganhos, como é que eu vou depois me posicionar para estar na área de formação? Como é que eu vou depois sair daqui para a especialidade X ou cicrano, se eu não consigo ver a minha progressão ali? Então, isso começa a fazer com que haja um fluxo. Então, o que nós temos que falar é metas. Se nós nos sentarmos, assim como estamos agora sentados, e estabelecermos metas, nós conseguimos atingir. Eu penso que nós assistimos uma atividade em que o IESP, né? Eu não posso falar por eles, mas eles mostraram metas, que pareceram metas muito grandiosas e até pareciam tangíveis. Mas faltou a continuidade da comunicação. Por quê? Se você não tem a continuidade da comunicação com a Ordem dos Médicos, onde aborda os profissionais médicos, com os seus elementos, como é que nós vamos conseguir chegar a esses pontos? Ok. Doutor Nicolau e também doutor Bittencourt, e pela experiência que carregam, a questão que também se levanta é próprios profissionais de saúde irem à busca de tratamento lá fora. Não só, nem só em questões de especialidade, atendimento. É um paradoxo ou não se aplica esta questão aqui? Bom, isto é uma realidade, não é? Mas são os próprios profissionais que formam os profissionais aqui, como é que vão à busca? Não confiam no sistema? O problema são essas insuficiências todas que foram abordadas aqui. Veja que o médico, depois de consultar a pessoa, recomenda exames. E muitas das vezes... Mas o próprio médico também vai lá fora. Exatamente. Mas ele sabe as insuficiências que há no diagnóstico. Ou seja, diagnóstico laboratorial. Em que os equipamentos que nós temos aqui, veja que em saúde confluem várias personalidades, valências. Por exemplo, os equipamentos de imagiologia são, digamos, reparados ou assistidos por técnicos de eletromedicina. E, até onde eu saiba, apenas o Instituto Politécnico do Huambo é que forma técnicos de eletromedicina. Mas é impossível que um Instituto Politécnico forme para todo o país. Resultando em quê? Em que muitos equipamentos estão parados. E muitos equipamentos até novos, de ponta, mas não têm assistência técnica. Logo, o pessoal de saúde sabe para que eu vou fazer uma ressonância quando o equipamento está parado. Então, você tem possibilidade de viajar, faz lá fora. Quer dizer, que é um paradoxo, como dizia aqui o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, é um paradoxo que o pessoal mesmo do sistema de saúde, por saber de que temos insuficiências, faz de tripas no coração, reunir alguns valores para viajar e ser assistido lá fora. Porque sabe que lá, pelo menos, os equipamentos funcionam. O diagnóstico é assertivo. Doutor Bittencourt, diante deste paradoxo, por que continuar a formar? Não, nós não podemos desistir de nós mesmos, né? Nem desistir Mas parece do país. que há aqui uma resistência para corrigir as falhas. Assim,
Pois, aí é que está. O ponto, o cerne da questão é que é preciso identificar, e grande parte dos assuntos estão identificados, identificar de facto os pontos de estrangulamento e abordá-los e atacá-los de forma aberta e com todas as mentes ou entidades que concorrem para a sua resolução. Se não fizermos assim, teremos muitas dificuldades de sair dessa situação. Eu vou dar um exemplo. Eu estive a ver ainda há pouco tempo, quer dizer, foi aprovado há pouco tempo, relativamente pouco tempo este ano, o novo regulamento da formação, do regulamento do internato de especialidade, que é o salvo erro 6025, em que se estabeleceu que a formação especializada médica é gerida, desenvolvida, controlada, tudo pelo Instituto de Especialização em Saúde. A Ordem dos Médicos, que é uma instituição que congrega todos os médicos e os especialistas, veja, neste coisa não está contemplada. Como é que vamos ter esses profissionais a contribuírem? Não é? É verdade que o Instituto foi criado para regularizar e ver resolver um problema que existia. Mas há aspectos que depois, se não são devidamente acautelados e pensados, introduzem erros, vícios piores. Mas a competência da Ordem, por exemplo, acreditar esses profissionais, não é? Como não, é que já não é. Já não é. É do Instituto. O Instituto tem essa Mas agora, se prerrogativa. me perguntar onde estão os especialistas, estão na Ordem. Portanto, o Instituto tem alguns profissionais, mas não é, por exemplo, o Instituto que deveria determinar por si só, não estou a dizer, por si só, o programa curricular das áreas de especialidade. É a Ordem. É onde estão congregados os profissionais. Portanto, deu-se um passo, mas não se acautelou esse aspecto. Se calhar porquê? Porque não se teve a abertura suficiente de conversar com os profissionais todos para dizer, olha, meus amigos, nós temos este problema. E como é que nós vamos sair daí? Pronto, agora nós estamos... Por isso é que às vezes aparecem, assim nos caem, por exemplo, encurtamentos de tempos sociais. Bom, nós precisamos fazer investimento em mais médicos, precisamos, e se calhar isso passará por uma diminuição de tempo, mas com um aumento da carga horária. Mas aí também temos que pensar todos, sabe? Um aumento substancial. Por exemplo, hoje ainda se aplicam os 6 anos, que temos 6, 7 anos para a formação de um médico? Não, isso, 6 anos de formação médica, isso é universal e não vai deixar de ser. Okay. Até porque há mais valências que têm que se incorporar na formação médica. Por exemplo, há novas tecnologias que surgem, novas áreas de especialidades, isso dificilmente. Mas estão a falar agora nas áreas de formação especializada. Portanto, temos que articular bem e nós temos valências particular e temos potencial particular, melhor as coisas. É só, de facto, termos a abertura suficiente para o poder fazer. Só também uma contribuição àquele aspecto que se falou da assistência exterior. Uhum. Criou-se durante muito tempo. Nós tivemos já em períodos muito mais carentes de assistência em áreas de especialidade do que agora. Isso também é um facto. E criou-se uma certa cultura de que a pessoa, para ser assistida, tinha que ir para o exterior. Criou-se essa cultura. E às vezes essa cultura, eu vou introduzir aqui um elemento que é uma visão diferente. Pois, essa cultura, por exemplo, em algumas áreas, no momento atual, já não é, digamos, já não se justifica. Nomeadamente, doutor? Várias. Por exemplo, ginecologia e obstetrícia, você para fazer um parto, você não tem que ir para Portugal? Vai para Portugal fazer o quê? Está a ver? Nem tem que ir para a África do Sul. Porque há vários especialistas que se criaram com essas... Mas agora, quando se cria uma cultura, depois, para inverter essa cultura, é muito difícil. É muito difícil, por mais que sim. E depois também temos que pensar noutra... As pessoas têm direito à segunda opinião. Os pacientes, eu digo sempre, os pacientes têm direito à segunda opinião.
E a segunda opinião quer dizer o quê? Bom, eu vou para outro lado para ver se aquilo que me disseram aqui é verdade. Isso tem direito de fazer. Ou quando, eu digo sempre, eu digo aos colegas, aos estudantes, o médico, nós próprios, temos que reconhecer o nosso limite. Se eu, enquanto neurologista, enquanto gineco-obstetra, enquanto percebo que eu tenho um limite ou que estou limitado para poder estudar este doente melhor ou tratar melhor, eu tenho que ser o primeiro a dizer, olha, pega nas malas e vai para o outro lado. Tá vendo? Tem que ser o primeiro, porque isso é eticamente aquilo que é adequado. Tá vendo? Uhum. E a outra cultura que se criou aqui no país, isso é coisa assim, é que não é o médico a determinar isso. Isso é que é extremamente errado. Ou seja, é o tio mais velho, é o primo, ou é o familiar que é boss, que diz, não, pega nas malas, vai para a coisa. Eu já recebi muitos pacientes assim, vai para a África do Sul ou vai para a coisa. E depois vem de lá com o mesmo diagnóstico e com o mesmo tratamento. E eu pergunto, o que foi lá fazer? Gastar dinheiro. Quem mandou ir? Não, foi o tio mais velho que disse que era para ir. Portanto, essa cultura que se criou, em algumas áreas já não se justifica. Em algumas áreas já não se explica. Depois a questão da humanização dos serviços de saúde. Doutor Kayangula, estas questões que fomos levantando ao longo do programa podem também comprometer a questão da humanização, que é hoje um dos grandes desafios do setor? Obviamente, é um grande desafio, mas acreditamos ainda que falar da humanização é um conceito muito amplo. Tem a dimensão humana, tem a dimensão estrutural e entre outras condições. Porém, acreditamos que, em termos de unidades sanitárias, temos estado a evoluir, mas o país é grande. Temos estado a evoluir. Por exemplo, hoje uma mulher que é assistida no Hospital Materno-Infantil Azancote de Menezes é diferente de uma unidade sanitária há 10, 20 anos atrás. Uhum. É um reconhecimento, obviamente. Há um investimento grande em termos de infraestrutura. Conforme disse o professor Santos, o certo é que investir na saúde não é tarefa fácil. Porque erguer um hotel não é igual a erguer um hospital. O custo de um hotel com o custo de um hospital não há comparação nenhuma. Tem a dimensão tecnológica e a dimensão humana. Então, a dimensão humana como profissional. E os utentes que vão ocorrer àquela instituição também têm custo. Logo, é um investimento óbvio, e que tem havido, obviamente, mas falando da humanização, a humanização, apesar de existir outras dimensões que eu fiz menção, porém, tem a ver com o espírito humano. Porque eu, quando atendo bem alguém, sinto-me satisfeito também. Isto aqui, eu tenho dito várias vezes na academia, entre outras palestras com os colegas, que quando o utente ou alguém, quando o cidadão cai e vai para o hospital, não sabe se o problema dele precisa de um TAC, de raio-x, não sabe disso. Quem vai determinar é o profissional, se é o médico enfermeiro que vai existir. Agora, a forma de atender essa pessoa na primeira hora é que determina. É como se estivéssemos indo também visitar alguém. Não sabemos como é que ele vai, o que é que vai nos atender, como seja, o que é que vai nos oferecer. Mas a forma de atendimento na primeira instância é que vai determinar. De igual modo, nos nossos hospitais, o grande problema, em Buenos Aires, nós temos bons profissionais, porque estamos num país cristão. É difícil encontrarmos um profissional que seja médico e enfermeiro que não vai a uma igreja onde não se prega boa palavra, como se atende a pessoa. Porém, estaríamos a cair novamente na formação. Porque profissional de saúde não é qualquer pessoa. Tem de ter vocação, que é um trabalho de sacerdócio. Tem de ter vocação. Ele tem que saber que eu estou a atender alguém que tem os seus problemas também. E logo, é uma pessoa, não é um doente, é uma pessoa. E logo, quando não é essa cautela a nível do profissional, logo acabamos de tratar a pessoa como doente. E quando nós estamos a tratar alguém como doente, a tendência é nos colocar por cima, porque eu é que sei como tratar esta pessoa. Então logo surge aqui, não, eu vou te medicar isso, se não aceita, o senhor é que sabe, pode ir no outro hospital. Porém,
olhando pela dinâmica, os programas existentes da humanização a nível do Ministério da Saúde, as palestras pelas ordens profissionais, entre outros, temos plena certeza que essas queixas vão diminuindo, porque o país está a crescer e a responsabilidade também vai crescendo. Nós, antigamente, não tínhamos cultura de um profissional ser responsabilizado. Mas hoje já temos enfermeiros, médicos a ser responsabilizados. Alguns até com demissões. Nós temos esses dados. Logo, não será novidade. Em breve, acompanhamos nas televisões que há profissionais que também foram retirados carteiras. Por exemplo, nós, como ordem, pronto. Tem estado a fazer Ser isso, né? enfermeiro é uma responsabilidade. Vais atender um cidadão cujo a vida não tem preço. Daí que, pronto. Conclua, doutor, estamos a ficar sem tempo. Quero ser profissional com responsabilidade. Muito bem. Doutor Jeremias, a questão da... Gostávamos de um comentário breve na questão da humanização dos serviços, mas também da capacitação dos técnicos para responderem hoje às unidades sanitárias que vão surgindo, por exemplo. E falava no princípio que há um investimento que foi feito, mas há outros desafios que têm a ver com esta capacidade dos técnicos para atendimento nestas novas unidades sanitárias. Sim, capitão, em relação ao aspecto humanização, a humanização é um aspecto muito amplo e que ele não está dependente única e simplesmente da questão da qualidade da formação que o profissional tem. Envolve muitos outros aspectos, muitas outras situações que estão ligadas ao setor da saúde e que, de certa forma, levam a que o profissional preste um atendimento que não é o ideal no momento. É claro que a formação joga o seu papel, mas depois temos outras condicionantes, como, por exemplo, as condições que nós encontramos no local de serviço para prestar o nosso trabalho, em termos de meios que nós precisamos de luvas, precisamos de seringas, estetoscópio, papel, canetas, medicamentos e outros meios, até água para podermos lavar as mãos, ou mesmo uma alimentação condigna para o próprio profissional de saúde que vai prestar esse serviço. Isto também tem o seu impacto na questão da humanização. E depois temos outras questões, como, por exemplo, a questão de segurança, que existe a nível dos hospitais, também pode influenciar. Disse durante muito tempo que os profissionais de saúde não prestam seu serviço só por questões monetárias, por questões financeiras, mas a qualidade da remuneração que é prestada ao profissional de saúde também pode influenciar muito na qualidade do serviço que ele presta. Nós podemos dizer, não deveria ser assim, sabemos que é. Há um juramento de Hipócrates, temos de cumpri-lo, sim, temos, mas no final do dia, as condições salariais podem sim ter o seu impacto, a par das condições de trabalho e outras. A formação que o profissional tem de como deve atender o paciente também é outro quesito que claramente influencia nesse aspecto. E em relação a este aspecto, nós ainda estamos num processo muito desafiante. Nós não podemos esquecer, a título de exemplo, que o Sindicato Nacional dos Médicos, há 2 anos, fez uma greve cuja interrupção só foi feita em função do conjunto de medidas que a entidade patronal, que o governo nessa altura tomou para punir aquelas pessoas que aderiram à greve. Não houve uma suspensão porque houve, de facto, resposta ao caderno reivindicativo do sindicato que exigia melhores condições de trabalho, melhor remuneração, meios de transportes dos hospitais e tudo mais. E depois, quando vimos os profissionais a prestarem um serviço que não é com a qualidade adequada, não podemos esquecer que estes aspectos podem jogar em torno disso. Há um estudo que é preciso referir, feito por um médico da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, que falava sobre a satisfação dos profissionais de saúde nas instituições de nível terciário da capital, Luanda. E veja que ele identificou que 85% dos profissionais que foram entrevistados não estavam satisfeitos com a profissão, entre os vários aspectos.
que eles relataram que fez com que sentissem-se satisfeitos estava a questão da segurança, o risco de agressão por parte de pacientes, seus familiares ou mesmo por meliantes nas unidades de saúde que não tinham um serviço de segurança adequado, estavam as condições de trabalho e depois estava a remuneração e a carga de trabalho que se tem. Então, quando falamos sobre humanização, tem que se fazer um trabalho muito grande para resolver. Ora, em relação às novas unidades de saúde que estão a ser, de facto, planificadas, algumas já edificadas, aqui a mensagem não é muito boa. Não é muito boa. Muitas das unidades, infelizmente, a nossa planificação para novas unidades é feita sem a devida avaliação econômica. Hoje tem um pouco mais de propriedades para falar sobre isso. Concluí uma pós-graduação em Economia da Saúde e falamos muito sobre isso. E esses exemplos surgiram em cima da mesa. É que quando nós planificamos erguer uma nova instituição de saúde, não fazemos uma planificação do número de profissionais de saúde que nós temos, do dinheiro, vamos dizer em termos gerais, do dinheiro que o Estado possui para suportar estas novas unidades de saúde e da especificidade, da especialização que muitas dessas unidades de saúde precisam para funcionarem em condições. Vou concluir com o seguinte exemplo. Nós sabemos que nesse preciso momento, essa informação é pública, que há unidades de saúde que não têm acabamentação para a liquidação das suas ordens de saque. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos, nos próximos 2 anos, inaugurar cerca de 11 unidades de saúde, das quais 6 são de nível terciário. Se estamos com dificuldades financeiras agora, estamos com dificuldade de recursos humanos, porque precisamos... O doutor falava de anestesista, nós temos um número exíguo de anestesistas, de pediatras, falamos de imaginologistas, de outras especialidades. Nós praticamente não temos esses profissionais. Conclua, doutor Jeremias, conclua. Essas unidades poderão ter dificuldade, mesmo já concluí, poderão ter dificuldade. Claro que há uma luz no fundo do túnel, e aqui nós temos que valorizar o Ministério por isso, por ter conseguido um financiamento de cerca de 200 milhões de dólares para a formação de quadros. Se essa formação de quadros for rápida e ela parece estar bem organizada, eu conheço e falo com as pessoas que estão em frente do processo em si, poderemos não ter muitas dificuldades porque há uma formação de profissionais de saúde que está a ocorrer nesse momento para suprir essa necessidade. Isto resolve um problema agora que, infelizmente, nas unidades que hoje temos, não foi tida em consideração. Muito bem. Senhores, como disse, estamos mesmo que avançar para as conclusões. Dr. Sachep, começo por si. Notas conclusivas e uma pergunta que pensamos ser propositada. Com aquilo que é hoje a formação em saúde que temos em Angola, já que durante algum tempo, não sei se continua a ser como no passado, todas as famílias têm o sonho de ter um profissional de saúde ou um médico no seu seio. Ainda recomendaria alguém para fazer a formação em saúde em Angola? Eu tenho um irmão que está a fazer saúde. Recomendado por si? Sim, recomendado também. Porque, assim, está a fazer em Angola? Está a fazer em Angola. Então, é o seguinte, a saúde em Angola há investimento. Nós não podemos dizer que não há. Há investimento de parte do governo, há intenção das pessoas fazerem. Nós estamos aqui sentados, mostra que existe um interesse, as pessoas querem melhorar. O país é grande e há necessidade de ter profissionais de saúde. Então, há sim o interesse ou melhorar a objetividade das pessoas poderem fazer a formação. Trabalhos e conclusões que a gente tem que fazer. Temos que continuar a conversar, temos que continuar a nos sentar e começar a estimular essas atividades e também criar metas. Porque assim fizermos, nós vamos conseguir chegar lá. Só que vamos ter que aceitar que nada é mágico. Nós não vamos ter isso em 2, 3 anos. Às vezes nós queremos as respostas muito imediatas. Então temos que aguardar, trabalhar e avaliar. É afiar a espada. A cada vez um corte, a gente vai afiando. A cada vez um corte, a gente vai afiando. E no final, irmos olhando para trás para nós não cometermos os mesmos erros que foram feitos anteriormente. Muito bem. Dr. Santos Nicolau, recomenda formação na área de farmacologia? Bom, farmacologia, Angola não forma farmacologistas, infelizmente. Forma licenciados em ciências farmacêuticas. Recomenda? Neste preciso momento, recomendaria. Por quê?
porque está em vista a entrar em funcionamento fábricas de medicamentos. Para quando? Há uma unidade que vai entrar agora em maio, termina em maio, em Huambo. É uma unidade pequena, mas que depois tem espaço para expandir-se. Há uma linha aqui em Luanda, na zona econômica, para enchimento de soros. Há uma outra que, dentro de 2 anos, estará pronta, que é gases medicinais, um leque de medicamentos. E, em Benguela, o projeto EMS, portanto, estão em vista 4 fábricas de medicamentos. Acredito que com essas fábricas, já os estudantes de ciências farmacêuticas, se continuarmos, repito, a engajarmos-nos, que as universidades tenham os laboratórios das disciplinas. E terão para os estágios, essas fábricas, fazendo rotações, poderão aprender a produzir soros, produzir comprimidos, xaropes, injetáveis, gases medicinais, etc. Creio que sim, eu recomendaria. Mas agora, para além de eu recomendar uma pessoa próxima a mim, vamos considerar próximos a nós os angolanos. Quer dizer, família angolana. E não só, porque até porque o ensino não se limita apenas à nossa fronteira, mas senão à diáspora. Se Angola proceder a sérios investimentos no setor público e privado, poderemos aparecer, não diria nas 100 melhores universidades africanas, mas sim nas 30. Mas para isso, todas as valências, temos que ter a humildade de todos nós chamarmos-nos, sentarmos-nos, pensarmos no país. O que é que precisamos? E os decisores têm os recursos, injetar recursos para que se criem as condições, o hospital universitário, os laboratórios, formar pessoal administrativo, pessoal docente, deixarmos de ter docentes com a categoria de assistentes estagiários e assistente, passarem todos para a classe dos professores. Para isso tem que se investir nesse capital humano, tanto dentro quanto fora. Pensarmos na teoria do imperador Meiji, que estudamos na história. Mas qual seria este tempo para termos as nossas universidades no leque das melhores do continente? Quantos anos? Se nós começarmos hoje, se começarmos com investimento hoje, 2025, acredito que dentro de 5, 6 anos, mas investimento sério, teremos as condições criadas. Dr. Bettencourt, o doutor Nicolau está a ser otimista ou realista? E também já para concluir. 6, 5 anos. É a experiência dele. Eu voltaria à sua pergunta original que começou. Se valeria a pena a recomendação, era isso que dizia, sim. Não é? Com aquilo que é hoje a formação apesar das dificuldades, eu recomendaria assim, pensando sobretudo num aspecto muito importante e que é difícil de encontrar noutros sítios. Nós temos uma matéria-prima, entre aspas, muito rica, ou seja, nós temos aqui uma prática que é muito difícil encontrar nos outros países. A abundância de patologias, a prática que os nossos estudantes adquirem aqui, apesar de todas as dificuldades, é de tal forma rica que é muito difícil encontrar nas outras escolas, não é? Nós aqui temos, infelizmente ainda, temos patologias tropicais, transmissíveis, a conviver também com patologias do desenvolvimento. E temos muito mais facilidade os estudantes de terem prática e de observarem doentes do que acontece fora. Então, essa riqueza prática, aliás, eu lembro-me que aí há uns anos, talvez 5, houve estudantes, poucos, mas houve alguns estudantes do Brasil ou de Portugal que pretenderam fazer aqui estágio na faculdade, na América Boa Vida, por causa desta riqueza prática. Portanto, isso não se adquire assim com muita facilidade. Uma riqueza que então não deve orgulhar, né? Porque são patologias. Mas em termos são patologias, mas em termos de formação prática, é uma riqueza. Quer dizer, mas é patologia, é verdade, mas em termos de formação é riqueza, porque aquilo que aqui um nosso estudante vê, por exemplo, 3, 4, 20, 30 vezes, lá fora não vai ver, vai só ouvir descrito. É evidente que temos que inverter este quadro, mas isto acaba sendo positivo para a formação, porque o médico tem que ter uma experiência
Às vezes digo até que o médico é como o vinho, quanto mais velho, melhor. Doutora Caiangula, para terminar. Ora, muito bem. Eu recomendaria os colegas angolanos frequentar as instituições de ensino em Angola, apesar das situações que nós enumeramos aqui. Nós hoje estreamos lá no mundo fora, fruto da Angola. Logo, a formação, independentemente das instituições que nós enumeramos aqui, depende do próprio estudante também, a sua dedicação. E é um processo. O que nós fizemos hoje, nem tudo aprendemos na academia, é a dedicação pessoal. Logo, mesmo nós, no dia a dia, aconselhamos os colegas, aprendam, leiam muito mais fora da instituição de ensino. A enfermagem é uma ciência muito embrionária cá no nosso país. Há quem pensava que a enfermagem talvez é só para assistir o utente lá na enfermaria, mas a enfermagem é mais que isso. Está na investigação, está no ensino, está na gestão, em vários campos do saber. Daí que, independentemente das nossas fragilidades, mas o ensino da enfermagem, há 10 anos também atrás, não é igual ao dia de hoje. Temos debilidades que eu fiz menção. E eu não receio apontar essas debilidades, porque apontando é assim que nós vamos melhorar. Ainda assim, tivemos avanços, porque recordo-me em 2004, quando eu ingressei para a faculdade, só tínhamos um doutorado em enfermagem no país, mas hoje já temos mais de 5. Na área da enfermagem, temos outros enfermeiros formados em várias outras áreas do saber a nível do doutoramento. Mestre também temos tantos, licenciados já somos muito mais. À medida que esses nossos colegas vão entrar no mercado de trabalho, vão aprimorando o dia a dia, temos plena certeza que a qualidade de assistência vai melhorando, a qualidade de ensino também vai melhorando. Bem. Também dizendo que investimento, volto a dizer, é um processo. Porque mesmo um colega que sai hoje da academia ou da humanidade sanitária, especialista, ainda não terá um nível como um especialista que já está há 10 ou 20 anos ou 5 anos no mercado. Do que disse o doutor. Também será um processo. O que nós às vezes falamos é que houve um atraso de lá para cá. Okay. Vejamos, a instituição que me formou, até hoje, não existe um curso de especialidade ou mestrado. Já há bastante tempo, então houve esse atraso. Porém, agora, provavelmente alguém terá despertado que é preciso investir seriamente no homem. Para terminar mesmo, nós temos agora cerca de 10 cursos de especialização para os enfermeiros no país, em 12 polos de formação. Todos sairão com boas qualidades? Acreditamos que não é. É um processo novo, porém há que se dar os primeiros passos. Ok. Doutor Jeremias, é otimista ou prefere ser realista quanto a esta questão de recomendar que pessoas próximas a si possam se formar em saúde, apesar de todas as debilidades aqui avançadas? Vou-lhe pedir pragmatismo, porque temos mesmo de avançar. Sim, não, eu sou otimista. Nós temos várias dificuldades, temos várias debilidades, é verdade. Temos ainda um longo caminho pela frente, mas é preciso que esse trabalho vá sendo feito, é preciso que esse trabalho aconteça para que se melhore. Então, recomendo sim, e corroboro com o que disse o professor Bentecourt, quando dizia que, em termos práticos, nós estamos bem servidos. E, de facto, é mesmo isto que eu recomendo aos colegas, mesmo aqueles que habitualmente têm a intenção de fazer uma formação cirúrgica, por exemplo, no exterior do país, ginecologia, neurocirurgia, ortopedia. Eu sempre digo, vamos fazer a formação no país, porque temos a possibilidade de atender mais casos, de entrar em contato com algo que é real. E mesmo na questão da pediatria, o recomendado é mesmo que se faça a formação de pediatra dentro do país, porque as nossas patologias que matam as nossas crianças são específicas, nós vimos elas todos os dias e temos um número tão grande de doentes que atendemos durante a formação, que às vezes eu olho o paciente no corredor a caminho do consultório e já consigo saber o que é que o paciente tem, de tanto atender patologias semelhantes. Então, tanto para a área de enfermagem, a área de medicina, a formação é ideal que seja feita cá.
Agora, há aquelas valências, e aí temos que referir, capitão, há algumas valências, quando nós falamos em valências, falamos de algum conhecimento mais específico, e muitas vezes é melhor ter acesso a esse conhecimento a partir do exterior do país, porque os meios são outros, as condições são outras, para que depois possamos voltar para o país e implementar estas medidas e esse conhecimento que nós aprendemos. É com dificuldades, mas vamos continuar. E também acredito que vamos acertar o passo. Em algum momento vamos conseguir acertar o passo e ter uma formação condigna, porque hoje quem tem... Hoje os profissionais formados nos outros países, em Portugal, em França, na Alemanha, nos Estados Unidos, passaram por esta fase que nós estamos a passar, mas com perseverança conseguiram mudar a realidade. Dr. Jeremias, muito obrigado pela sua participação. Boa noite e bom regresso ao trabalho. Vemos que está no consultório, não é? Muito obrigado e até à próxima. Muito bem. Dr. Sachiep, muito obrigado também pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Dr. Nicolau, Dr. Betancourt, Dr. Kayangula. Esperamos voltar aqui no próximo ano, daqui a 5 anos, e ter dados bem mais animadores nesta questão que tem a ver com a formação na área da saúde. Boa noite, bom regresso a casa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Você que esteve a acompanhar-nos também em mais uma edição do Girassol Debate, boa noite, fique bem. Nós hoje falamos sobre a formação na área da saúde, mas já sabe, o nosso compromisso está marcado para a próxima segunda-feira, a partir das 21 horas. Boa noite. Estamos a terminar.